Fala galera, beleza? Professor Elton Chaves na área. Vou conversar com vocês hoje, agora, neste momento, olhando nos teus olhos em relação aos pilares da anestesia. Galera, veja bem, deixar uma coisa bem clara para vocês. Aqui no bloco, eu vou trabalhar muito, mas muito mesmo a resolução do Conselho Federal de Medicina. Pô, velho, o que isso tem a ver com a prova, né? Eu sou enfermeiro, eu sou técnico de enfermagem, o que eu preciso saber disso? Olha só, eu prefiro pecar por excesso do que por omissão. Para falar dos pilares de anestesiologia ou de anestesia, é importante que a gente saiba quais são as funções do médico, certo? Por quê? Porque a prova, ela mistura, ela pode perguntar uma atribuição médica colocando como se fosse você da enfermagem, entendeu? Por isso que eu vou trabalhar com essa dinâmica. Eu tenho certeza, se cair, velho, tu vai acertar, porque se cair, é tentando te confundir, tentando colocar uma atribuição médica à enfermagem. A gente sabe que se você for levar para a prática, em alguns locais do Brasil, o enfermeiro, o técnico de enfermagem, ele exerce uma função ali dentro do centro cirúrgico que não era para ser sua, que seria da competência, por exemplo, do anestesiologista, mas nós não vamos entrar nesses detalhes. Por isso que eu vou trazer aqui para vocês literalmente o que está na lei. Beleza? Copiou, colou, guardou, vem para a tela da verdade, vem para a tela da verdade e vamos aqui começar os pilares da anestesia. Bora lá, bora lá. Pegar aqui. Olha só, quais são os objetivos? Facilitar o ato operatório pela equipe cirúrgica e evitar a dor. É a famosa sedoanalgesia, beleza? Então, os objetivos da anestesia é esse, é facilitar o ato operatório e eliminar a dor, né? É a famosa sedoanalgesia, belezinha? E aqui que eu falei para vocês, eu preciso entrar nessas resoluções do Conselho Federal de Medicina, certo? Para que você não coma a bola e marque na sua alternativa algo referente à enfermagem, que seria, na verdade, da medicina, beleza? Do anestesiologista. Então vamos lá. Olha só, a resolução do Conselho Federal de Medicina 2174/2017, no artigo 1º, ela determina o quê? Ela determina aos médicos anestesistas que, antes da realização de qualquer anestesia, exceto, toda vez que exceto é questão de prova, nas situações de urgência e emergência, é indispensável, olha como é importante, cuidado para eles não trocarem a palavra indispensável por dispensável. É indispensável conhecer, com a devida antecedência, as condições clínicas do paciente, cabendo ao médico anestesista decidir sobre a realização ou não do ato anestésico. Entenda, essa decisão é do médico anestesista, beleza? Galera, para os procedimentos eletivos, recomenda-se que a consulta pré-anestésica do paciente seja realizada no consultório ou em consultório médico, tá? Antes da admissão na unidade hospitalar. Sendo que, nesta ocasião, o médico anestesista poderá solicitar exames complementares e ou avaliação por outros especialistas, desde que baseado na condição clínica do paciente e no procedimento proposto. Belezinha? Vem aqui conosco. Olha só, não sendo possível a realização da consulta pré-anestésica, cuidado com isso aqui, toda alternativa com advérbio de negação, toda frase com advérbio de negação é questão potencial de prova. Não sendo possível a realização da consulta pré-anestésica, o médico anestesista deve proceder à avaliação pré-anestésica do paciente, antes de sua admissão no centro cirúrgico, podendo, nessa ocasião, solicitar exames complementares e ou avaliação por outros especialistas. Beleza? Desde que baseado na condição clínica do paciente e no procedimento proposto. O médico anestesista que realiza a consulta pré-anestésica ou a avaliação pré-anestésica poderá não ser o médico que administrará a anestesia. Bem que é questão de prova. Não precisa necessariamente o médico que vai fazer a anestesia ser o mesmo médico que realizou a consulta pré-anestésica, a avaliação pré-anestésica. Cuidado com essa alternativazinha aqui. Veja bem, para conduzir as anestesias gerais ou regionais com segurança,
O médico anestesista deve permanecer dentro da sala do procedimento, mantendo vigilância permanente. Olha só, a gente sabe que na prática isso não acontece em vários locais do Brasil por conta de quê? Da escassez de profissionais. Às vezes você tem 5, 6 salas ali acontecendo a cirurgia e um anestesista, tá? Então, bora lá. O médico anestesista deve permanecer dentro da sala do procedimento, mantendo vigilância permanente, não é temporária, tá? Assistindo o paciente até o término do ato anestésico. Isso aqui é importante, ó. A documentação mínima dos procedimentos anestésicos deverá incluir obrigatoriamente informações relativas à avaliação e à prescrição pré-anestésica, à evolução clínica e ao tratamento intra e pós-anestésico. Belezinha? Questão de prova, bota aí prova. Olha só. É vedada a realização de anestesias simultâneas em pacientes distintos pelo mesmo profissional ao mesmo tempo. Coloca aí prova, beleza? Por quê? Porque na prática a gente sabe que às vezes isso não acontece. Galera, para a prática da anestesia, deve o médico anestesista responsável avaliar e definir previamente o risco do procedimento cirúrgico, beleza? O risco do paciente e as condições de segurança do ambiente cirúrgico e da sala de recuperação pós-anestésica, sendo sua incumbência certificar-se de quê? Da existência das condições mínimas de segurança antes da realização do ato anestésico, comunicando qualquer irregularidade ao diretor técnico da instituição e, quando necessário, à Comissão de Ética Médica ou ao Conselho Regional de Medicina. Beleza? Trazendo aqui para vocês essas situações que podem ser situações cobradas dentro do âmbito da prova da enfermagem. Caso o médico anestesista responsável verifique que não existe as condições mínimas de segurança para a prática do ato anestésico, pode ele suspender a realização do procedimento até que tais inconformidades sejam sanadas, salvo em casos de urgência ou emergência, nos quais o atraso no procedimento acarretará em maiores riscos ao paciente do que a realização do ato anestésico em condições não satisfatórias. Belezinha? Olha só, entende-se por condições mínimas de segurança para a prática da anestesia. Bora lá, bora entender isso aqui. O que eu preciso? Para ter segurança, para ter a mínima segurança para a prática da anestesia, há disponibilidade de quem? Eu tenho que ter monitorização do paciente, beleza? Ou seja, se eu vou anestesiar o paciente, eu tenho que ter isso aqui, ó. Ele tem que ter monitorização hemodinâmica. Bora lá. Então, dentro da monitorização do paciente, vamos lá. Determinação da pressão arterial e dos batimentos cardíacos, determinação contínua do ritmo cardíaco por meio da cardioscopia, determinação da temperatura e dos meios para assegurar a normotermia em procedimentos com duração superior a 60 minutos. Onde tem número, cai na prova. Então, essa normotermia aqui, ó, ela tem que ser garantida quando ultrapassar 60 minutos, beleza? E nas condições de alto risco, independente do tempo do procedimento, belezinha? Aí, no caso de prematuros, recém-nascidos, história anterior ou risco de hipertermia maligna e síndromes neurolépticas. Então, essas condições aqui são mínimas para a segurança do paciente na prática, para poder esse paciente ser anestesiado. Outra coisa, monitorização contínua da saturação de hemoglobina por meio da oximetria de pulso, a famosa saturação de oxigênio. Belezinha? Monitorização contínua da ventilação, incluindo os teores de gases carbônicos exalados, né? E eles são monitorados por conta de quem? Da capnografia, por um dispositivo chamado de quê? Capnógrafo. Nas seguintes situações: anestesia por via aérea artificial, onde eu vou ter a intubação traqueal, brônquica ou dispositivo supragótico, beleza? E ou ventilação artificial e ou exposição a agentes capazes de desencadear a hipertermia maligna. Outra situação: equipamentos obrigatórios, instrumental e materiais e fármacos que permitam que a realização de qualquer ato anestésico com segurança,
assim como a realização de procedimentos técnicos da equipe voltados à reanimação cardiorrespiratória. Eu tenho que ter equipamentos para isso, galera. Cuidado com essas situações aqui. Coloca a prova, tá? Isso aqui, ó, não são as condições máximas, são as condições mínimas, beleza? Outra coisa importante, como é que eu devo prevenir a questão do risco de anestesia? Então, bora entender essa prevenção de risco em anestesia? O artigo 5º fala o seguinte: considerando a necessidade de implementação de medidas preventivas voltadas à redução de riscos e ao aumento da segurança sobre a prática do ato anestésico, recomenda-se o quê? Bora aqui entender. Primeiro, sedação, analgesia, que a gente chama de sedoanalgesia, seja realizada, questão de prova, seja realizada por médico e não pela enfermagem, beleza? Preferencialmente o anestesista e não exclusivamente ele, ficando o acompanhamento do paciente a cargo do médico que não esteja realizando o procedimento que exige a sedoanalgesia. Olha aqui em mim, olha aqui em mim. Bem aqui tem uma questão muito comum e às vezes você erra. Eu já ouvi de colegas falando o seguinte: ah, mas lá no centro cirúrgico que eu trabalho, sou eu que faço a indução anestésica, o anestesista ele deixa lá, ó, faz isso, faz aquilo, e eu estou numa sala e está em outra. Não. Quem tem que fazer isso é o médico, preferencialmente o anestesiologista ou anestesista. Beleza? Show de bola. Volta para a tela da verdade. Ele não é o preferencial, não é o exclusivo, ele é o preferencial. Beleza? Outra coisa importante. Os hospitais garantam aos médicos anestesistas uma carga horária compatível com as exigências legais vigentes, bem como profissionais anestesistas suficientes para o atendimento da integralidade dos pacientes dos centros cirúrgicos e das áreas remotas ao centro cirúrgico. Ele tem que dar estruturas, né? Os hospitais mantenham um médico anestesista nas salas de recuperação pós-anestésica para cuidado e supervisão dos pacientes. A gente sabe que isso aqui não acontece na prática em muito local, por isso que as provas perguntam, ó, eu tenho que ter na sala de recuperação pós-anestésica um médico anestesista, beleza? É ele que vai determinar a alta desse paciente para a enfermaria, para o apartamento, beleza? Cuidado com isso aqui em prova. Outra coisa, o registro dos eventos adversos em anestesia, alinhado com o Protocolo Nacional de Segurança do Paciente, estruturados nos comitês de segurança institucional, sejam implementados junto com a análise periódica dos eventos adversos, na forma determinada pela RDC número 36, 2013 da Anvisa. Então, olha só, isso aqui é importante. Eu preciso ter esse registro de eventos adversos, né? Belezinha, guarde isso aqui com carinho. Outra coisa, nas instituições hospitalares, os serviços ou departamentos de anestesia estruturem um protocolo de cuidado voltado tanto à prevenção quanto ao atendimento dos eventos adversos em anestesia. Belezinha? Nas instituições de saúde, onde se realizem procedimentos sob cuidados anestésicos, a implementação de um sistema de checagem em situações de risco para anestesia, assim como a organização e treinamento de situações críticas em anestesia, com ênfase em quem? Na via aérea difícil e nos eventos graves de alto risco. Colocar aí prova. Bem conceitual, né, galera, esse bloco, né? Artigo 6. Após a anestesia, o paciente deverá ser removido para a sala de recuperação pós-anestésica ou para o centro de terapia intensiva, conforme o caso, sendo necessário, olha aqui a questão de prova, ó, um médico responsável para cada um dos setores. A presença de um médico anestesista na sala de recuperação pós-anestésica. Eu preciso ter um médico anestesista na sala de recuperação pós-anestésica. É ele que vai determinar se meu paciente vai para a UTI ou se ele vai para o apartamento ou enfermaria. E chegando no apartamento, enfermaria ou chegando na UTI, eu preciso ter um médico lá para cuidar, para receber esse meu paciente, beleza?
Outra coisa importante que deve ter, o termo de consentimento livre e esclarecido e específico para a anestesia. Aí tu vai colocar aí prova, tu vai colocar aí prova, beleza? Então bora nessa. O médico anestesista deve obter o termo de consentimento livre, esclarecido e específico para anestesia. O que vai conter? Contendo informações e esclarecimentos acerca das técnicas de anestesia, vantagens e desvantagens e riscos associados, fazendo em linguagem clara e acessível aos pacientes, beleza? Deverão existir no termo de consentimento campos específicos para assinatura do paciente ou responsável, a data do consentimento, a assinatura e o nome legível do médico anestesista. Bota aqui prova, te liga nisso aqui, tá? Belezinha, te liga nisso aqui. Valeu. Eu vou até pintar isso aqui para vocês, galera, porque eu sei que isso cai muito, ó. Deverão existir no termo de consentimento campos específicos para a assinatura do paciente ou responsável, data do consentimento, beleza? Assinatura e nome legível do médico anestesista. Valeu? Belezinha? Vem aqui conosco. Então vamos aqui, eu pegar a canetinha, vamos aqui, canetinha. Documentação da anestesia no pré-operatório. Ela deve conter o quê? Estratificação do risco do paciente, termo de consentimento livre e esclarecido, podendo, isso aqui é questão de prova, podendo não fazer parte da documentação em situações de urgência e emergência, beleza? Ficha de consulta e ou avaliação pré-anestésica, que deverá conter a identificação do médico anestesista, ou seja, o responsável pela avaliação, a identificação do paciente e data da avaliação, a intervenção cirúrgica ou procedimento proposto, dados antropométricos, a altura, o peso, o índice de massa corporal, antecedentes pessoais e familiares deste paciente, tudo tem que estar aqui, beleza, galera? Outra coisa importante, em relação à ficha de consulta ou à avaliação pré-anestésica, que deverá conter? Vamos lá, devo conter um exame físico, incluindo a avaliação das vias aéreas, abertura de boca e mandíbula, classificação de Malaparte, cuidado com isso aqui, ó. Cuidado com Malaparte, belezinha? Essa classificação ela vai poder te dizer se a intubação é uma intubação difícil ou não, beleza? Isso é de acordo com a posição lá da glote. Valeu, galera? Então, a classificação de Malaparte tem muito a ver com isso, com a questão de saber se essa via aérea é difícil ou não. Mobilidade antro-occipital, distância tireoide-metoniana, condições dentárias, prótese dentárias, circunferência cervical, tudo isso aqui tem que estar contido, beleza? O tempo do jejum cai muito em prova, que deverá observar as seguintes recomendações. Então, bora lá. Tu vai botar prova. Prova, cuidado com o jejum. Prova. Por quê, professor? Olha só. Se a questão falar em líquidos claros sem resíduos, seria água e chá, né? O jejum ele é de 2 horas, beleza? Se a questão falar em leite materno, o jejum é de 4 horas. Se a questão falar em leite humano, o jejum é de 6 horas, beleza? Esse leite humano ou fórmula, né? Se a questão falar de refeições, o jejum é de 6 horas. E se ela falar de dieta geral, o jejum é de 8 horas. O que você observa? Bota assim, ó. 2, dobro de 2, 4. Quanto é 4 mais 2? 6. Repete o 6 e belezinha e coloca o 8 aqui. Pronto, ó. Mais uma vez. 2. Quanto é o dobro de 2? 4. Quanto é 2 mais 4? 6. Repete o 6 e coloca o 8. Então, 2 para líquidos sem resíduo, líquidos claros. 4 para leite materno. 6 para leite não humano. 6 para refeições e 8 para dieta
geral. Beleza? Guarda isso aqui cai em prova geral. Mais uma vez, uma forma de memorizar: 2, o dobro de 2, 4. Quanto é 4 mais 2? 6. Repete 6, aqui acrescenta o 8. Como assim? 2 para chás, né? E água, 4 para leite materno, 6 para leite não humano, 6 para refeições leves e 8 para dieta em geral. Valeu? Então, bora lá. A outra coisa também importante que deve conter nessas fichas são os sinais vitais, incluindo a pressão arterial, a frequência cardíaca, a temperatura, a frequência respiratória, a escala de dor, né, galera? Em adulto de 0 a 10, em crianças de acordo com as faces de dor, o diagnóstico cirúrgico e as doenças associadas, tratamento incluindo fármacos de uso atual ou recente, história clínica de alergias, história familiar de efeitos adversos, beleza? Em anestesia, tipo assim, ó, ênfase em alergia a fármacos e látex, história de hipertermia, hábitos do tipo, se é tabagista, o número de carteiras ou cigarros e tempo de tabagismo, lista, a frequência e quantidade de tempo, entre outros. Resultado dos exames complementares, eventualmente solicitados, e a opinião de outros especialistas, se for o caso. Tudo isso aqui tem que estar contido. Também eu tenho que saber o estado geral, né? Aí eu tenho que avaliar os sistemas cardiovascular, avaliação respiratória, outras alterações clínicas relevantes, caso aconteça, prescrição de medicação pré-anestésica, quando indicada, tudo isso aqui tem que estar contido, beleza? Então, com isso, eu chego ao final deste bloco, lembrando para vocês que este bloco foi um bloco extremamente teórico. É melhor pecar por excesso do que por omissão. Por isso, eu trouxe para vocês aqui tudo que foi abordado. Beleza? Se cair alguma coisa na prova, está aqui para vocês. Mas deixando bem claro também que a possibilidade é menor. E dentro desse contexto, o que mais eles perguntam é de acordo com o jejum. Beleza, galera? Os cuidados de acordo com o jejum. Valeu? Fui!